Olá! A gente mira no amor e acerta na solidão. Sim, título que é bem para chamar a nossa atenção e que eu comprei para ler despretensiosamente, achando que ia conseguir fazer um resumo fácil, fácil. Ledo engano. Mas eu vou compartilhar algumas coisas aqui com vocês e espero que sejam úteis também. Você está aqui nessa série de vídeos que eu estou gravando em 2024, compartilhando os livros que eu estou lendo. Eu fiz uma meta de ler 24 livros em 2024 e esse é um dos livros que eu li no mês de maio. E quando eu comecei a ler, eu falei assim, bem, vou ler, vou fazer anotações, faço o meu resumo, mas não é bem assim, tá? Então, primeira coisa, eu quero perguntar a você, se você, quando fala em amor, o que você pensa? Então, quando eu li, eu pensei no amor romântico, como talvez a maioria das pessoas pense, né? E o que é bacana é que a Anna Sui, né, a autora, ela traz aqui uma visão de que o amor em diversos momentos, diversas esferas, inclusive, e talvez até mais importante, o amor da amizade. Ela faz um apanhado psicanalítico, filosófico, com base em sala de aula, deu aula acho que 10 anos na graduação em psicologia, na própria análise dela pessoal, então ela vai trazendo, meio que conversando com a gente e às vezes dando umas bufetadas na nossa cara. É assim, porque quando ela fala assim, quando falamos de amor, nem sempre estamos falando de um casal, de um par amoroso no sentido sexual. A amizade, por exemplo, é a modalidade amorosa que costuma trazer muitas alegrias e salvar muitas vidas. Então, como falei muitas vezes, a gente pensa no amor só no amor de encontrar só uma gêmea, a outra metade da laranja, que é algo que ela vai desconstruir na nossa mente e fazer cair por terra. E o que é bom, então, primeiro ela começa dizendo que todos nós, né, seres humanos, nós precisamos do amor. É o amor e o cuidado de um ser humano, que pode ser a mãe, os pais ou alguém, um cuidador, que um bebê sobrevive, ou como dizia antigamente, com vinga, né? E quando a gente fala, às vezes, desse amor, muitas vezes a gente está procurando o outro e esquecendo um pouquinho da gente, esquecendo desse amor que nós precisamos ter por nós próprios. Então, ela fala também da separação que a gente tem com a nossa mãe, que é saudável, né? Até o momento a gente acha que aquele ser humano sabe tudo da gente, tudo que a gente precisa, e aquele ser humano se engana dizendo para si mesmo que sabe. E só que no outro, né, no relacionamento amoroso, no sentido de ter um companheiro, uma companheira, às vezes a gente não quer que haja essa separação e é com muita dor. Então ela desconstrói, como eu já falei, essa questão da metade da laranja, mas ao mesmo tempo muitas vezes a gente sofre principalmente com medo de não ser amado, ou pior, de ser desamado, né? E isso é muito interessante quando a gente percebe que muitas pessoas, quando fala, por exemplo, em divórcio, que é um processo que eu passei até recente, você fala de um processo de luto, né? De um processo desse desapego forçado. Amar é algo que aprendemos sendo amados. Ninguém sai imune da família que tem. Esse é um dos tapas que ela dá e que nos faz refletir que tipo de amor a gente recebeu na infância, no seio da nossa família, como que a gente entendeu que era amor ou passou a entender que aquilo não era amor. Então a gente não sai imune dessa família. Então ela fala que a primeira tarefa nossa é receber amor do outro. E em seguida nos identificamos com um lugar de objeto precioso para o outro e passamos a nos amar também. Então eu acho interessante que muita gente fala que a gente tem que se amar em primeiro lugar. Mas a Anna Sui, ela mostra que é nessa troca com o outro também que a gente se entende como, ela não usa a palavra digno, mas eu falo digno de receber amor. Então é interessante perceber que é nesse âmbito, seja familiar, seja de cuidado, que a gente também recebe e percebe como que a gente pode receber amor.
É um luxo poder ficar a sós com os próprios pensamentos, sem ser ameaçado por uma invasão. Então, ainda mais hoje em dia, né? A gente está tão conectado o tempo inteiro. Às vezes você está tomando banho e está ouvindo um podcast, está lavando uma louça e está assistindo a um vídeo. Há tempo eu ofereci um curso e uma pessoa que participou desse curso falou que estava em 3 reuniões online simultâneas. Eu falei, você não está em nenhuma, minha querida. Decide, você não está em nenhuma. Então ela estava achando que ela estava em 3 reuniões simultâneas e não estava. Então, e esse estar sozinho, né? E ela diz: poder ficar sozinho é sinal de boa saúde mental. E não só o sozinho de não ter ninguém à sua volta, mas também esse sozinho de dar espaço para o outro, de no silêncio ali você também está em comunhão, que muitas vezes a gente acha que não está. Então, esse espaço que é necessário dar, e mesmo quando você está acompanhado. E ela fala, né? Não sei se ela fala, espero que sim. Mas que às vezes a solidão é encarada como algo que não é legal, que não é bom, que não é positivo. E hoje em dia as pessoas têm usado a palavra solitude para poder até representar esse positivo. Solitude é bom, solidão não. Mas solidão pode ser uma coisa boa, sim. E sentir-se só não é o mesmo que estar só. Então, muitas vezes a gente percebe que a solidão, né, como ela fala, é tratada como um sentimento, mas né, tô sentindo solidão, mas na verdade, esse estar só é diferente de se sentir só. Eu queria saber, nesse momento que você me assiste aqui, tô divagando, tá, gente? Tô nem fazendo resumo. Você sente, aliás, achei a palavra da solitude, ó. Você sente solidão? Você sente só? Como é que você lida com essa questão da solidão? E ela diz o seguinte, ó. Página 46. A palavra solitude tem sido utilizada numa tentativa de se referir a uma espécie de solidão que não caia rapidamente no campo do sofrimento. No entanto, acho que vale ter cuidado com o uso dessa palavra para que ela não recaia em um sentido romântico, como se o tédio fosse algo a ser vivido com alegria, como se fosse possível viver em pleno estado de bem-estar no próprio corpo. Então ela mantém a palavra solidão, que não é essa solitude, ela mantém essa palavra na origem dela, né? E ela diz que amar não livra ninguém da solidão. E talvez, se você já amou, seja qual for o sentido que você está talvez trazendo aí, você já sabe que isso é verdade, né? A gente não ama o outro porque ele é nosso espelho. A gente ama o outro na notícia que ele dá de que há um mundo para além do nosso umbigo. Ter o nosso narcisismo furado é um baita alívio. E no amor é disso que se trata. Crianças, né, pequenas, muitas vezes elas estão na fase do egocentrismo, né? O mundo gira ao seu redor e eu sou o centro do universo. O problema é quando a gente se torna adulto com esse pensamento, mas no amor, como ela fala, a gente ama o outro justamente porque há essa quebra, né? O outro traz coisas que nós não temos, sejam características, sejam forma de viver, de estar no mundo. E ela traz Freud ao dizer o seguinte: para Freud, não temos opção. Amamos ou adoecemos. Não se trata aqui do amor romântico, longe disso, mas especialmente do quanto é o outro quem nos salva de nossa voracidade com a própria imagem. Bem, é claro que aqui a gente tem uma imagem, né? A gente tem uma metáfora, talvez, e ela fala como que a gente é apegada à nossa imagem. Ela conta uma experiência de uma criança de 2 anos no avião em que estava assistindo o vídeo era da imagem dela própria, né? Então, muitas vezes a gente está com a nossa imagem, embora no dia a dia a gente está acontecendo aqui dentro, a gente não está vendo a nossa imagem, mas você já reparou quando tira foto, especialmente mulheres, eu acho, e você dá o zoom
para poder ver se você ficou bem. Se você ficou bem, pode publicar a foto. Então, essa questão que a gente lida, né, o tempo inteiro com o nosso eu. Mas, enfim, eu estou abrindo as páginas bem aleatoriamente aqui, mas eu creio que eu não daria conta de fazer um resumo em si desse livro, porque eu acho que, primeiro que não é uma leitura bem densa, assim, é leve, mas é densa no sentido de que não é fácil, ela confronta, ela te faz perguntas, ela faz você ver temas que você não está afim de discutir talvez naquele instante, né? E ela propõe, né, aqui no livro, que a gente pense o amor sob a perspectiva do que ele não é, do que talvez nos enganaram, entre aspas, aí, nos contos de fada, né? Aquele ideal da cara metade, aquela pessoa que vai fazer, vai ser a salvação, que vai ter fórmula perfeita para o sucesso no amor. Não é bem assim, né? Então, a gente mira no amor e acerta na solidão. Conversa com a gente, conversa com a nossa alma, né? Para poder fazer com que a gente tenha temas que sejam até ancestrais, né? Por exemplo, quando ela traz o complexo de Édipo, não sei se você conhece, aquela história do filho que vai se apaixonar pela mãe, vai matar o pai, ele foge daquele destino e acaba que ele, ao fugir ele se encontra, esbarra e tropeça nesse destino, traz mitos, fala sobre o Lago do Cisne, fala sobre várias considerações da psicanálise que não é, assim como eu falei, um campo muito fácil. Mas o que eu gostei desse livro é que ainda assim a Ana Sui ela traz de modo mais palatável, lembrando que ela está trazendo pesquisa do mestrado, do doutorado dela, então seria algo assim difícil de ler, mas ela traz de uma forma que a gente consegue entender, mas que a gente precisa muitas vezes parar, refletir, anotar, pensar, e a construção, obviamente, né, como a maioria dos livros, mas um livro dessa natureza, é a gente ter uma construção que vai dialogar com a nossa história de vida, com o nosso momento, com nossas experiências. E eu, como eu falei, né, principalmente o que me chamou muita atenção lá pro finalzinho, né, é quando ela faz uma homenagem ao amor na amizade, né, e na amizade que muitas vezes nos salva. Ela fala de uma metáfora que amizades muitas vezes são as escadas de incêndio que podem nos salvar quando o prédio está pegando fogo. Que prédio é esse que está pegando fogo? Que essa amizade é que é a escada de incêndio? Como assim? Então fiquei pensando nos muitos momentos na minha vida em que a amizade, como talvez o texto bíblico traz, ela não menciona, mas o texto bíblico traz que há amigos mais chegados que irmãos, né? E eu tenho várias amigas, mas algumas das quais muito especiais, e que esse amor parece assim bem verdadeiro e engraçado. A gente tem cada uma a sua vida, mas é um relacionamento, né, de amizade que perdura, que atravessou vários outros tipos de relacionamentos, vários outros tipos de relacionamento comigo mesma, né, que algumas amigas eu conheci quando eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 48. E então foram vários momentos, várias fases, várias transformações, vários conflitos, e essa ode ao amor da amizade é muito, assim, achei bastante interessante. E, enfim, é interessante perceber que, apesar do título trazer uma ideia, eu acho que, pelo contrário, a gente mira no amor. E se a gente mira nesse amor, a gente não acerta exatamente a solidão, né? Pelo contrário, a gente vai acertar um pouco mais nessa plenitude, apesar da incompletude, né? De nós próprios e da nossa busca constante por esse amor, mas a gente ressignificar que amor é esse, amor por quem,
como se desenvolve esse amor, como que a gente merece esse amor. Eu acho que é um livro que eu vou ter que reler, com certeza, para poder entender mais, para poder refletir. E um livro que vai ter significado, na minha concepção, vai ter significado de acordo com fases distintas. Então, eu li numa fase da minha vida, em breve, numa outra fase, certamente eu vou me beneficiar de outros insights, outros pensamentos. É um resumo diferente dos outros vídeos que eu fiz um roteiro. Esse não tem PDF, justamente porque eu acho que o interessante é você dialogar com esse livro e você tirar as suas conclusões, os seus pensamentos. O link para o livro está aqui na descrição do vídeo e a gente pode bater papo nos comentários. De repente, se você leu esse livro, traz para a gente aqui como é que você recebeu, como é que foi a sua leitura, a sua interpretação, os seus pensamentos sobre esse livro. Eu tenho certeza que vai enriquecer muito a nossa discussão. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.